Salve, meu querido! Belezinha? Professor Nasa na área de volta, falando mais um pouquinho sobre sólidos inscritos e circunscritos. E o que a gente tem hoje? Esfera e cubo. Como que ficam essas relações de um sólido dentro do outro e por aí vai. Olha só que coisa maravilhosa. Se eu tenho um cubo circunscrito à esfera, ou seja, a esfera está dentro do meu cubo. Cuidado, muito cuidado. Existe uma diferença estar no interior e ser inscrito e circunscrito, beleza? Qual é a diferença? Quando eu falo inscrito e circunscrito, significa que o sólido interior, ele toca as paredes, as faces do sólido de fora. Aqui, ó, eu tenho que considerar que a minha esfera, ela toca as faces do meu cubo. Tá? Da mesma forma aqui, o meu cubo, os vértices do cubo, ele toca as paredes, a superfície da minha esfera. Então, ele está, no caso, o cubo, ele é inscrito à minha esfera, tá? Mas ele poderia estar no interior e aí as relações são outras, ok? Olha só, visual, lembra que eu comentei? Isso é visual, a relação simples, a aresta do cubo, ela coincide com o diâmetro da minha esfera. Então, o que eu consigo estabelecer? Se ele oferecer a aresta do cubo, metade vai ser o raio da minha esfera. Tranquilo? Eu consigo estabelecer várias relações. Então, uma coisa que eu não posso esquecer é que a diagonal, diagonal de um cubo. Como é que eu faço para calcular a diagonal de um cubo? A diagonal do cubo nada mais é, que a gente conseguiu estabelecer, aresta raiz de 2. Então, eu consigo buscar essas relaçõezinhas aqui. Ó. Diagonal, a diagonal do cubo, ela é o quê? O diâmetro da minha esfera. Então, diagonal 2 raios. 2 raios, diâmetro, que coincide com a raiz de 3. O que é a raiz de 3? É o processo para calcular a diagonal de um cubo. Sempre aresta a raiz de 3. Cuidado para não confundir com diagonal do quadrado. A diagonal de um quadrado, figura plana, é o lado raiz de 2. Diagonal do cubo, só lembrar, é 3, cubo, 3 dimensões, a raiz de 3. Aresta, raiz de 3. Ou você pode aplicar um Pitágoras nas relações entre diagonal da face, olha só, dá para resolver um Pitágoras nessa proporçãozinha aqui, ó. Diagonal da face, que esse aqui é a raiz de 2, mais aquela aresta lá, ó. Essa aresta aqui é A, esse aqui é a raiz de 2, porque é a diagonal da face, beleza? Então aqui eu aplicaria um Pitágoras e eu conseguiria estabelecer a raiz de 3, que é a diagonal do cubo. Tranquilo? Vamos ver isso, como é que fica no exercícios? Beleza, na figura, o cubo está inscrito na esfera, ou seja, os vértices do cubo tocam as faces da minha esfera. Se o volume da esfera é igual a 288 pi centímetros cúbicos, a área total do cubo é igual a quanto? A área total. Lembra o que é área? Área de superfície. Seria para confeccionar esse cubo. O cubo é formado por quantas faces? Lembra? Fala para mim. 6 faces. Isso. 6 faces de que tipo? Quadradas, exatamente. Faces quadradas. Então eu tenho 6 faces quadradas. Lembrando que para calcular a área de um quadrado é A quadrado, o lado ao quadrado. Então para calcular a superfície total ou área total, 6A quadrado ou 6L quadrado. Eu preciso só da minha aresta. Então veja só, eu preciso da aresta do cubo para resolver o problema. Esse é o nosso objetivo. Calcular a área total, para isso eu preciso da aresta do cubo. Beleza? Volume da esfera. É a única informação que ele me deu. O que eu consigo descobrir com o volume da esfera? O raio da esfera. E aí a gente já lembra que existe uma relaçãozinha bem importante aqui, ó, entre a diagonal do cubo mais a sua aresta. Então, mas vamos calcular quanto é que vale o raio primeiro. Substituindo 288 π, que é o volume da minha esfera, fornecido no problema, 4πr ao cubo sobre 3. Beleza? 3 está dividindo, vem para cá multiplicando, 4 multiplicando, passa dividindo. 288 dividido por 4 multiplicado por 3 dá 216, ok? Que seria 72 vezes 3, 216. Raiz cúbica 216, ou seja, que número elevado ao cubo dá 216? 6, porque 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216. Eu estou afirmando que o raio da minha esfera vale 6. Então, o que isso vai influenciar no nosso cubo? Não consegue captar? Isso aqui, ó.
O que é essa medida da esfera? O diâmetro, que são 2 raios. Então, eu estou dizendo que essa relaçãozinha aqui vale 12. E é exatamente a diagonal do cubo, a raiz de 3. Quanto é que vale aquilo ali? Vale 12. Lembra? Ó, eu consigo estabelecer isso aqui, ó. 6 aqui, 6 aqui, porque é o raio. Ele me forneceu o raio, a gente consegue projetar o raio na minha figurinha. Tranquilo? Tá? Então, quanto é que vai dar só a nossa diagonalzinha? 12, né? Porque é 6 mais 6 dá 12. Raiz passa dividindo. A raiz 12, raiz de 3. Poderia racionalizar, mas no nosso caso não vai precisar, porque depois a gente vai levar ao quadrado e essa raiz aqui vai cancelar. Ó, superfície, 6a². Lembra que a gente comentou? Por que 6a²? Porque o meu cubo são 6 faces quadradas. Então, 6a². Então, fica muito simples. 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado. Elevando ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Nada de... Tem gente que cancela, corta, e aí acaba esquecendo do 12. Não é assim. Você tem que calcular passo a passo. Primeiro numerador, depois denominador. Vejam, por isso que eu não racionalizei lá em cima, não houve a necessidade. Mas se você racionalizar, não tem problema, você fica sem a raiz no denominador, no final aqui você vai elevar ao quadrado, vai dar tudo certo, o resultado vai ser o mesmo. Tranquilo? Então significa que o volume dá 288 centímetros quadrados. Tranquilo? Questãozinha bem simples. E quando tem mais de uma esfera inscrita? E aí? O raciocínio é o mesmo. Questão visual. Você precisa saber o que um sólido consegue te oferecer em relação ao outro. É sempre essa mesma estratégia. Na figura a seguir, se o volume do cubo é igual a 512 centímetros cúbicos, o raio de cada esfera é de quanto? Quantas esferas eu tenho aqui? Se está completamente cheio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferas. 8 esferas, todas elas tangentes, bem bonitinha. Como que eu vou resolver esse probleminha? Ele só me deu volume. Então, com o volume, o que eu consigo descobrir? A aresta do cubo. O volume do cubo é A ao cubo, eu consigo descobrir a aresta do cubo. Então, 512 é igual a A ao cubo. A é igual a raiz cúbica de 512. Aí vem a dúvida, como é que eu faço essas raízes? O melhor jeito é fatoração. Qualquer dúvida, lembre que você pode assistir a aula sobre radiciação e potenciação nas nossas aulas online, beleza? Qualquer dúvida, dá uma acessada lá. É só fatorar. Dos 512 eu fatoro 2 elevado a 9. Simplificando 9 com 3, eu tenho 2 ao cubo, que dá 8. Isso significa que a minha aresta é 8. E agora, o que eu faço? Dificuldade total. Não, muito simples. Você só precisa estabelecer qual a relação entre a aresta do cubo 8 e as minhas esferas. Olha só, eu tenho aqui essa esfera aqui e essa esfera. Lembrando que isso aqui é diâmetro, não é raio não. Vem querer dizer que dá 4, a letra A. Não, não é assim. Isso aqui é diâmetro. O raio ele vem até a metade. Então, conta comigo, quantos raios coincidem com a aresta do meu cubo? É bem simples, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 raios. Então, estabelecendo a nossa relaçãozinha, 4 raios equivale àquela aresta. Muito simples. Então, o que eu tenho para fazer? Simples, só dividir por 4. Então, significa que o meu raio vai ser 2. Viu? Bom, tranquilão, né? Matemática é assim, você não precisa ter medo. Você só precisa estabelecer essas relações visuais e observar no problema o que ele te oferece e onde você quer chegar. Não esquece, sempre estabelecendo qual é o teu objetivo para não assinalar a resposta errada. Tranquilão? Daqui a pouquinho a gente volta com mais sólidos, inscritos e circunscritos. Beleza?